Olá meus caros, aqui é o Corvo, e hoje introduzo no canal Uncharted, o Quarto Labirinto, que é um livro baseado nos games da Naughty Dog, escrito pelo Christopher Golden. Para quem quiser ter um pouco de contato com esse capítulo, discuti-lo, comentá-lo, sempre lembro que há o link na descrição do nosso Clube do Livro, que é de fato onde fazemos isso. Aqui minha função é apenas comunicar algumas impressões e introduzir os livros. Lá, nós podemos, quem sabe, debatê-los um pouco mais profundamente, ir mais a fundo. Mas, de maneira geral, digamos que quando nós pensamos em Uncharted, o que nós queremos é justamente o que representa a personagem de Nathan Drake. Uma espécie de Indiana Jones moderno, que tem lá os seus aspectos, as suas características de Indiana Jones, que é sem dúvida o personagem no qual ele se inspira diretamente, né? Alguém pode dizer, Nathan Drake não existiria se não existisse a Lara Croft. Verdade, mas também a Lara Croft, Tomb Raider, não existiria se não existisse também Indiana Jones. A arqueologia é sempre o foco. Mas Nathan Drake também, na série Uncharted, há muito elemento da ação, né? E de grandes façanhas, de grandes realizações. Há sempre coisas muito malucas e quase improváveis acontecendo. Nathan Drake é sempre alguém que está em apuros ou metido em alguma coisa que pode ficar bem preta, né? Que pode realmente feder. E ele também é aquele sujeito que consegue fazer das mais impressionantes e improváveis peripécias para sair disso. Nathan Drake me lembra um pouco Indiana Jones, porque ele também é um personagem que se encaixa nesse perfil, nessa descrição. E ele também me lembra um pouco, pela maneira, o construto dos games de Uncharted, né, me lembra um pouco também Missão Impossível, por causa da ação, né, constante nesses games. E no caso de um livro, não poderia ser diferente, né? O que as pessoas querem, o que o público espera de Uncharted é que esses elementos apareçam, que sejam algo frequente no livro, para que a leitura seja sempre dramática, né? Interessante, alucinante, algo nessa direção. E também que contenha algo que Uncharted tem muito, né? Humor. Uncharted, os games de Uncharted, eles têm muita ação, eles têm muita exploração, eles são games de aventura também, né? Não apenas de action, mas eles são games muito humorados também. Nathan Drake é um fanfarrão, e ele sempre encontra outros personagens tão fanfarrões como ele, e está fazendo algum tipo de fanfarronice. Aqui, na introdução do livro, O Quarto Labirinto, o capítulo 1, eu diria que vocês irão encontrar exatamente tudo isso que eu disse. Tudo que vocês esperam e encontram nos games, Uncharted traz isso no primeiro capítulo de cara. Nathan Drake está, como sempre está, metido em algum problema sério, onde a vida dele está em risco, por causa de alguma bobagem, alguma imprudência que ele cometeu. No caso aqui foi o fato de ter se envolvido com um cartel de drogas, de propriedade de um tal de Ramon Valdez, lá no Equador, mais exatamente em Guayaquil. Ele começou a trabalhar para esse cara em busca de um cetro, né? Um cetro que pertencia a uma tribo antiga. Ele rouba o cetro para esse cara, dá o cetro para esse cara, e ele não... o traficante, no caso, né, o Ramon Valdez, acha que é mais econômico, digamos, mais lucrativo matar o Nathan do que pagá-lo propriamente. Como sempre acontece em Uncharted, ele dá um jeitinho de fugir. Só que, como nós sabemos e conhecemos muito do Nate, ele é sempre mercenário, né? Ele trabalha para quem paga, né? Ele não trabalha de graça. E esse já é um aspecto do Nate muito marcante, né? Ele trabalha para quem paga.
E às vezes nem sempre isso é muito seguro, nem sempre isso é muito sábio. E às vezes a voz da prudência, né, a voz da razão, é sempre algum outro personagem que acompanha o Nate, né? Outras figuras marcantes que têm um papel importante na vida dele. É isso que nós vemos acontecer nos games, né? A voz da razão do Nate às vezes é o Sully, que foi o próprio cara que introduziu ele nessa vida, né? De caçador de tesouros, que o acompanha nessa vida também de certa forma. A Helena Fisher, né? A companheira dele. O Nate ele é muito imprudente. Ele é um cara extremamente talentoso, né? Ele é inteligente, né? A capacidade dele para abstrair informações, cruzar informações, a dedicação dele que ele tem com o estudo da arqueologia é muito notória, mas ele é muito imprudente, ele é muito inteligente, mas é um cara pouco sábio. Então tem sempre um personagem secundário ali, né? Com o Nate, fazendo a função da voz da razão dele. Aqui no caso, no início do livro, ainda não encontramos esse personagem. Então o Drake está metido em confusão. Trabalhando para um traficante e colhendo os frutos dessa aliança não muito prudente que ele fez, e o cara caçando ele. Mas o Nate ele consegue fugir. E ele cruza fogo depois, né? Digamos que o traficante o pagou para roubar um artefato de uma tribo. Ele volta na tribo e faz um acordo com a tribo para voltar e roubar o cetro de volta. E é isso que nós vemos acontecer aqui no primeiro capítulo. O Nate ele é curioso, ele é engraçado, porque normalmente ele prepara muito bem as suas ações. Ele é imprudente, mas ele tem um nível de preparação para chegar na tumba ou no lugar que ele vai desbravar, né, e faz as preparações e o estudo para realmente conseguir o artefato que ele quer. Só que no meio do caminho sempre algo acontece, sabe? Sempre tem aquele momento de que a gente sabe que algo vai dar errado, que o Nate vai fazer alguma besteira, e o plano vai todo por água abaixo, e ele terá que se virar, né, digamos, improvisar para sair dele. Aí nós vamos ter tiros trocados, explosões, né, muita coisa acontecendo nesse meio. E é justamente o que acontece aqui. O Nate, embora ele seja um mercenário, e ele seja muito focado apenas em ganhar dinheiro e recuperar algum artefato que seja do interesse dele, ele é um cara com uma bússola moral interessante, né? Ele é um cara que não fecha os olhos quando ele vê alguém em perigo, alguém sendo injustiçado. O Nate, no fundo, ele tem um bom coração. E o que justamente atrapalha ele aqui, no primeiro capítulo, é o fato dele descobrir que há uma refém no acampamento, que é a Alex, e o que justamente entrega a posição dele, né, dentro do acampamento do cartel é o fato dele resgatá-la. E nesse ponto nós teremos aí, né, uma perseguição alucinante, o velho e bom Jeep sendo dirigido por ele no meio de uma selva, né, como nós vemos nos games. Um Jeep entrando em lugares basicamente quase impossíveis de entrar, e um bando de outros Jeeps atrás dele. Chuva de balas voando, explosões, eles sendo alvejados. E um diálogo sempre muito ácido, muito pomposo, muito irônico, né? Basicamente Nate sendo metralhado junto com a Alex dentro do Jeep, né? E os dois discutindo como cão e gato. Ele, o fanfarrão inconsequente, e ela, a mocinha mimada, né? Que é companhia dele, né? Que no caso ela né, na verdade, a filha do prefeito de Guayaquil, que foi sequestrada porque o pai dela, o prefeito, estava fazendo resistência a esse cartel, né? E ela é bem tupetuda. Ela começa a interrogar o Nate durante a perseguição, no meio da perseguição, né? Sobre quem ele é, o que ele está fazendo ali, se ele foi ali resgatá-la
amando do pai dela. Então é bem divertido, é bem engraçado. Isso acontecendo no meio de um monte de chuvas de bala. Mas o Nate é esperto. Ele sabe improvisar e ele também sabe safar-se de situações muito improváveis, né? E o que nós vemos acontecer aqui nesse capítulo é exatamente isso. Ele entra numa arapuca, ele é pego na arapuca, ele consegue sair da arapuca e leva os bandidos para uma outra arapuca. Como ele faz isso? Deixo para vocês checarem, deixo para vocês descobrirem. Nesse primeiro capítulo aí. Basta ir lá no Clube do Livro e desfrutar, deliciar-se com a narrativa alucinante que sempre é a marca, né, a assinatura da Naughty Dog com o Uncharted. Bem, meus caros, é isso, é só uma pequena introdução mesmo, e eu paro por aqui. Um abraço.